Vamos combinar, estar com o nome sujo é uma fonte de estresse que ninguém merece. Mas e se existisse um manual, um livro de regras para esse jogo? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. As estratégias e os direitos que todo mundo deveria conhecer na hora de lidar com dívidas. Pois é, quando o assunto é dívida, a nossa fonte mostra que, no fundo, existem basicamente dois grandes caminhos a seguir. Uma abordagem que a gente pode chamar de tudo ou nada. Ou você se prepara para quitar tudo, mas do jeito certo, ou, em algumas situações bem específicas, a cobrança legal daquela dívida simplesmente acaba. Vamos entender direitinho como funciona cada uma dessas trilhas. Ok, então vamos mergulhar na primeira opção. Esse é o caminho para quem decidiu que o melhor a fazer é, de fato, pagar o que deve limpar o nome. Mas calma, não é de qualquer jeito. Existe uma estratégia para fazer isso de uma forma inteligente que joga a seu favor. E aqui estão as regras de ouro para quem escolhe essa rota. A primeira, e talvez a mais difícil, é ter disciplina para juntar dinheiro. A dica é criar um verdadeiro orçamento de guerra. Senta, olha todas as suas despesas e corta tudo que for supérfluo. Aquele delivery a mais, a assinatura que você nem usa, e bota uma meta. Mesmo que no começo pareça pouco, cada real guardado aumenta e muito o seu poder na hora de negociar. E isso nos leva direto para a segunda regra que é crucial. Só aceite o negociar para pagar à vista. É o único jeito de escapar da verdadeira armadilha do juro. E por falar em armadilha, tá aí a maior de todas, o refinanciamento. Sabe como é, né? A proposta parece ótima, a parcela mensal diminui, dá um alívio e parece que o problema está resolvido. Só que não. Na realidade, a dívida se arrasta por muito mais tempo e, no fim das contas, o valor total pago se torna uma bola de neve, algo absurdamente maior. É literalmente sair de um problema para cair num muito, mas muito pior. E se você duvida, olha só esse número: 694% ao ano. Isso não é invenção, é um dado real do Banco Central sobre o parcelamento da fatura de cartão de crédito em um grande banco. Um número desses deixa bem claro como o tempo e os juros compostos são inimigos de quem deve. Pagar à vista é a única maneira de quebrar essa espiral. Fugir desses juros às vezes parece impossível, né? Mas existe um outro cenário que precisa ser considerado. Agora a gente vai para o segundo caminho, o do nada. E ele se baseia num conceito jurídico que, olha, todo consumidor deveria conhecer de cor: a prescrição da dívida. Tá, mas o que significa isso, prescrição? De um jeito bem simples. É quando a empresa, para quem se deve, perde o direito de cobrar aquela dívida na justiça. E, importante, isso não é uma brecha ou um jeitinho. Está previsto na lei, lá no Código Civil Brasileiro. É um direito. E como funciona na prática? O prazo mágico é de 5 anos. A partir da data de vencimento da dívida, a empresa tem exatos 5 anos para tomar as medidas legais, tipo entrar com processo na justiça ou manter o nome do devedor no Serasa e no SPC. Passou desse tempo? Bom, aí o direito de fazer isso acaba. E o que isso quer dizer na vida real? Quer dizer que as principais armas de pressão do credor são desativadas. Depois de 5 anos, a empresa não pode mais te processar por aquela dívida, não pode manter seu nome negativado por causa daquela conta específica e nem protestar o título em cartório. Basicamente, o poder de forçar o pagamento pela via legal desaparece. Mas atenção, aqui tem um ponto muito importante. A dívida não some, ela não deixa de existir. Ela continua lá, nos registros da empresa. O que muda, e é uma mudança gigantesca, é que a empresa perdeu as ferramentas de cobrança forçada. A partir daí, a cobrança só pode ser amigável e a decisão de pagar ou não, bem, essa decisão passa a ser inteiramente do consumidor. Agora que a gente já entendeu os dois caminhos, a gente entra num terreno ainda mais importante: conhecer os seus direitos. Porque, infelizmente, tem muita empresa por aí que ignora a prescrição e continua fazendo cobranças de um jeito completamente ilegal e abusivo. Mas a lei é bem clara quanto a isso. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 71, proíbe que se usem afirmações falsas ou enganosas na hora da cobrança. E é exatamente o que acontece quando alguém ameaça negativar um nome por uma dívida que já prescreveu. Vamos deixar isso preto no branco, para não ter dúvida. Se uma dívida já tem mais de 5 anos e uma empresa de cobrança te liga ameaçando sujar seu nome ou protestar a dívida, essa empresa está cometendo um ato ilegal. Simples assim. É uma informação falsa, uma tática de pressão que não tem mais nenhum amparo na lei. E é aqui que o conhecimento desse direito vira o jogo. Quem é vítima de uma cobrança abusiva assim por uma dívida prescrita
Pode processar a empresa de cobrança no juizado de pequenas causas. E, segundo a fonte, as indenizações por danos morais podem ir de 2 a 5 mil reais. Percebe? O jogo muda completamente de figura. No final das contas, o que a gente tem aqui é um mapa. Um conjunto de regras de um jogo financeiro que antes parecia super complexo, com as regras só de um lado. Agora, as opções e os direitos estão muito mais claros. E essa frase da nossa fonte resume a ideia perfeitamente. Educação financeira não é só sobre fazer planilha e cortar cafezinho. É sobre entender como o sistema funciona para poder navegar por ele com segurança e, mais importante, quando for preciso, saber ditar algumas regras também. É sobre ter poder de escolha. Então fica aí a reflexão. Conhecendo o caminho de quitar à vista ou o caminho da prescrição e sabendo dos seus direitos contra uma cobrança abusiva, a pergunta deixa de ser o que vai acontecer comigo e passa a ser o que eu vou fazer agora. A estratégia a partir de agora é uma escolha.